presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que dá mais poder à Casa Civil na execução do orçamento, diminuindo a autonomia do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. O texto determina que a Casa Civil terá que dar aval para algumas ações de abertura ao remanejamento de despesas do dia a dia dos ministérios. O decreto foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. No início do ano, o governo federal publica um decreto delegando ao Ministério da Economia competência para as ações como abertura de créditos suplementares ou transferência de dotações orçamentárias. Pela primeira vez, no entanto, foi acrescentado um trecho determinando que a prática desses atos, abre aspas, está condicionada à manifestação prévia favorável do ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República. Então eu começo jogando para o Celestino. Durante as eleições, o Bolsonaro disse que tudo que dizia a respeito à economia passa primeiro pelo Paulo Guedes, que ele não sabia tudo de economia e que, por isso, ele tinha um ministro competente que, segundo ele, era o Paulo Guedes. Isso não é um pouco contraditório com o discurso dele durante a campanha? Se você ler a matéria que está na Jovem Pan, não, porque eles estão dividindo poderes, né? Estão delegando o poder político para o Ciro Nogueira. Então, alguns cientistas políticos acham que a mudança é uma maneira de centralizar os acordos políticos na Casa Civil, né? E assim proteger a equipe econômica. Os precatórios já deu muita dor de cabeça para o Paulo Guedes e assim o presidente inteligentemente reuniu com o Ciro Nogueira a equipe econômica e dividiu esses problemas políticos dos precatórios, das verbas que vão lá vai vir para o Estado, para o município. Então, vai ter que passar pelo Ciro Nogueira, que é o cara político no governo, no Ministério. E aí, professor Aquito? Eu divido a análise em duas questões, a questão política e a questão econômica, a questão técnica, né? O sonho de todo brasileiro, aquele afastado da vida política, né, das mazelas do dia a dia da política partidária, pretende que as decisões sejam sempre técnicas, que não sejam políticas. Não é porque alguém é parente de alguém que vai ser nomeado, não é porque alguém tem uma grande influência no Congresso que vai levar uma verba maior. Não é isso que a população brasileira, em sua maioria, quer. É o meu entendimento. Mas é assim que é a tal da presidência de coalizão. E o Bolsonaro cada vez mais se aproxima desse perfil, não é? Colocando agora uma questão política. Eu acho que particularmente acho que ele fica fragilizado, por quê? Quando ele tinha o Paulo Guedes, ele podia colocar a culpa no Paulo Guedes, né? Uma forma de governar também. Olha, eu queria fazer isso aqui para você, carioca, mas não dá, que o Paulo Guedes não deixa, tá entendendo? Não é? Esse truque foi muito usado aqui pelo então prefeito Ricardo Barros, quando ele tinha um gerente municipal. Ele chegou o vereador para pedir uma coisa, ele falou, olha, tudo bem, vamos fazer. Aí, quando passavam os meses, não fazia. E aí ele falava, não, o gerente não deixou. Não é? Então, eu acho que ele fica fragilizado nesse aspecto. O que me agrada nessa notícia, há uma coisa que me agrada, é que não há mensalão envolvido, como a gente viu em épocas recentes. Mensalão. Pagando mensalidade para deputado votar. Ok. Paulo Vidigal. A paixão pelo PT e pelo Lula, ela é recorrente aqui, né? Cada 30 segundos alguém acaba falando do Lula, do PT e tal, mas faz parte da coisa, né? Porque a gente está no processo pré-eleitoral aí, então... Bom, mas falando sobre isso, sobre o tema que você coloca, o fato é que o governo Bolsonaro, ao contrário do que ele propagandeou durante o período eleitoral, né, de que não faria conchavos, que seria diferente, ele se alia, então, ao Centrão, né? Desse deputado que pertence ao Progressistas, mesmo partido do Ricardo Barros e tal, ao Centrão, e o Centrão tem total interesse nessa questão do orçamento, né? Haja vista aí a questão do orçamento secreto aí, que até hoje não ficou bem esclarecido. E a questão de mensalão ou não mensalão, eu tenho certeza que o tempo vai demonstrar algumas coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, a negociação do Banco do Brasil vendendo parte da sua dívida
as suas dívidas perdidas para uma empresa que chama BTG, fazer a cobrança dessas dívidas. BTG é essa que o Paulo Guedes foi fundador. Vamos lá, professor Itamar, muito boa noite. Aqui na minha telinha o senhor não estava aparecendo, não sabia se estava ou se não estava escuro. Boa noite, agora o senhor apareceu aqui para mim. E aí, o que a gente fala dessa questão aí do Bolsonaro delegando para uma função política a questão das dotações orçamentárias? Boa noite a todos. Me perdoe, Vitor, mas eu começo corrigindo o enunciado da sua enquete. Ela não está correta. Não foi tirado o poder do Paulo Guedes. O governo é feito de ministro. E a Casa Civil é um ministério mais importante depois do Ministério da Fazenda ou do Ministério da Economia, dependendo do sistemática que é utilizada por um governo. Então, essa divisão de tarefas, ou seja, esse olhar do ministro-chefe da Casa Civil, eu até achei que isso já ocorria, né? Eu fiquei surpreso ao saber que isso não ocorria. Então, eu acho assim, que o enunciado ele não está correto. Ele leva, obviamente, a uma resposta que agrada o perguntador, né? Então, eu gosto muito de fazer esse tipo de análise de discurso, né? Tem termos que as pessoas usam, até porque eu, como já fui militante até do PCB, né, e a vivência na universidade, a gente aprende assim, que tem truques quando você faz uma pergunta, tem truques quando você começa a responder, né? Quando alguém não sabe exatamente o que vai dizer, ele começa falando, veja bem, né? Que é para pensar o que ele vai dizer, né? Então tem uma série de coisas, então eu acho assim que a decisão eu acho que já podia ter em vigor isso, né? Não sei como o ministro da Fazenda sozinho pode tomar conta dessa questão, né? Então acho que está corretíssimo. Eu vou jogar agora pro Francês. E aí, Francês? Muito obrigado. Ser gerente municipal em Maringá era muito fácil. O João Celso Sordi, ele só dizia não. Não. Só para lembrar isso. Com relação ao Brasil desperdiçar seus recursos aí, atualmente nós estamos aí envolvidos com pagamentos de prejuízos causados pela Petrobras através do uso e abuso que fizeram da empresa, né? Com relação aí ao Paulo Guedes, é uma ponte de duas mãos, né? Essa ponte do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, tido aí como líder do Centrão, né? O contato principal. É ano político, gente. Técnica, administração técnica é nos outros anos. Este é ano político. O Lula faria isso. O Lula também se aliou com o Centrão, porque disse que só tinha 90 deputados. Ele teve que se aliar com o Centrão. Aliou convenção. É ano político. E aí o presidente pode enfiar algumas coisas também na garganta do Centrão, como se fosse coisa política e, na verdade, pode ser coisa técnica. E o Guedes não é tão bobo assim, não, para abrir mão de tudo. Eu acho que é coisa de época, pré-campanha. Maravilha. Edivaldo Magro. Eu vou nessa mesma linha aí do Henri Jean Viana, né? Obrigado. Vulgo clássico francês. Ano eleitoral, é natural que o presidente queira maior controle sobre o orçamento para posicionar os recursos para atender interesses políticos, né? É um movimento absolutamente normal dentro dos governos, né? Isso acontece em todas as instâncias, no municipal, estadual e federal. E, obviamente, há um acordo, né? O Paulo falou ali do Centrão, e deve ser um acordo bastante generoso, né? Como o professor Aquito falou assim, é um governo de coalizão. Eu diria que é um governo de cooptação, como todos são, né? Na verdade, há uma repartição de recursos para interesse político. E o Centrão manda e desmanda nesse país desde sempre, né? Essa coisa de Centrão também, a gente consegue pensar um pouco essa questão de política, né? Por favor, Francisco, é um prazer ouvi-lo. Os deputados, o Centrão, eles têm mais contato, eles ouvem mais a população que o Paulo Guedes. Pode ser até benéfico. Não sei. Você Paulo Guedes é insensível. Você chama de ouvir, aí eu chamo de aceitar algumas situações específicas, né? Mas, enfim, ano eleitoral, essas coisas, né, vão tirar do Paulo Guedes. Ele é um cara essencialmente técnico, já tem demonstrado isso. Se bom ou ruim, nem entro no mérito disso. Mas é uma forma de esvaziar e garantir mais recursos dentro da esfera do gabinete, que é onde, na verdade, tudo é resolvido numa sala.